os 3 propósitos do dízimo na primeira aliança. No vídeo de hoje, nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre os 3 propósitos do dízimo no Tanar, ou na primeira aliança, ou no vulgo Antigo Testamento. Então fica comigo até o final desse vídeo e vamos analisar, à luz das Escrituras, o dízimo na primeira aliança. Você está no Aleph Tav, o canal daqueles que amam a palavra de Deus. Eu sou o Marcelo e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os 3 propósitos do dízimo na primeira aliança, ou os 3 propósitos do dízimo no Tanar, ou ainda os 3 propósitos do dízimo no vulgo Antigo Testamento. Inclusive eu vou deixar aqui, passando um card aqui em cima, o porquê que eu chamo de vulgo Antigo Testamento. Depois você pode estar aí aprendendo e também procurar aqui em nosso canal sobre o que significa a palavra Tanar. Bom, mas antes de entrar aqui nos 3 propósitos do dízimo na primeira aliança, eu quero te falar uma coisa. Nós não possuímos nada nessa terra. Tudo que está em nossas mãos é um empréstimo do Eterno. O dinheiro que está em suas mãos, o carro que está em seu nome, a casa própria que você pensa que adquiriu, para o lugar onde nós iremos, não vamos levar nada disso. Então eu quero te dizer que tudo que está em nossas mãos é um empréstimo do Eterno. Então não se apegue às coisas terrenas, mas se apegue às coisas celestiais. Amém? Então vamos aqui começar então falando sobre o dízimo na primeira aliança. O dízimo na primeira aliança, ele vai aparecer pela primeira vez no Sefer Bereshit, no livro de Gênesis, no capítulo 14 e no versículo 20. E ele vai nos dizer assim: "E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e Abrão deu-lhe o dízimo de tudo." Estar aqui uma palavra falando que Abrão deu o dízimo a Malquitzedek. Quem é Malquitzedek? Malquitzedek é esse personagem que você pode aprender assistindo o vídeo do card que está passando aqui em cima. Quem é Melquisedeque? Bom, então aprendendo então onde aparece pela primeira vez o dízimo na Bíblia, que é quando Abraão ele vai entregar ali o dízimo a Melquisedeque. Ambos vão participar de um kiddush, de uma santificação com pão e vinho. E agora nós vamos falar sobre o que é o dízimo. O dízimo, ele é uma devolução. Exatamente. O dízimo é uma devolução. No Sefer Bereshit, no livro do Gênesis, no capítulo 28 e no versículo 22, está escrito assim: "E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei", ou em outras versões, te devolverei o dízimo. Então o dízimo, ele é uma devolução ao Eterno. Agora, aquilo que nós prometemos, vamos falar aqui quais os 3 propósitos do dízimo na primeira aliança. Nós temos o primeiro dízimo. Na verdade, nós temos aqui 3 formas de dizimar. A primeira forma de dizimar na primeira aliança é chamada de Maaseh Rishon. Maaseh, que é
a oferta, né, que é a 10ª parte, Maaser Rishon. Rishon é primeiro, Maaser a 10ª parte. Então, o primeiro dízimo, Maaser Rishon, é como é chamado dentro do Tanar, dentro do vulgo Antigo Testamento. E o Maaser Rishon, ele pode ser encontrado no Sefer Bamidbar, no livro de Números, no capítulo 18 e no versículo 21. E o texto bíblico, ele nos diz assim: E eis que os filhos de Levi, e eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. Bom, o que é o Maaser Rishon, ou seja, o primeiro dízimo? Nós sabemos que a nação de Israel, ela foi dividida em 12 tribos. E a tribo de Levi era a tribo responsável por cuidar do tabernáculo e, posteriormente, no futuro, por cuidar do Beit HaMikdash, do grande templo, da casa sagrada. Então, o levita, ele tinha como responsabilidade trabalhar no templo sagrado. E como ele tinha essa responsabilidade, as demais tribos deveriam então trabalhar e levar a 10ª parte, levar o dízimo e entregar aos levitas. Isso é chamado de Maaser Rishon. Era a entrega da 10ª parte do cereal à tribo de Levi. Só que esse Maaser Rishon, ele se dividia um pouquinho. Porque os sacerdotes, eles recebiam essa 10ª parte. Só que essa 10ª parte, aliás, os levitas, eles recebiam essa 10ª parte. Só que essa 10ª parte recebida pelos levitas, ela deveria ser também dividida para os sacerdotes, que eram levitas, mas que deveriam ter uma parte exclusiva para eles. E nós vamos colocar aqui na tela, olha só o que está escrito. Maaser Rishon era os 10% de produtos agrícolas colhidos em Israel: grão, trigo, uvas, vinho, azeitonas, azeite de oliva, que cada família judia trazia para os levitas. Só que dentro dessa entrega que a nação de Israel levava para os levitas, existia uma coisa que era chamada de Terumá Gadolá. Terumá Gedolá, melhor dizendo, Terumá Gedolá. E o que é o Terumá Gedolá? Olha só, quando os levitas recebiam o Maaser, o dízimo, eles separavam 1/50 do que tinham recebido. Simplificando aqui, eles separavam 2%. 1/50 e 2% é a mesma coisa. Eles separavam, então, 2% do que tinham recebido e o entregavam aos Kohanim. Mas o que é Kohanim? Kohanim é sacerdote. Então eles pegavam 2% e entregavam ao sacerdote. E posteriormente a esses 2% que entregavam ao sacerdote, o restante que sobrava, eles tiravam então desse restante mais 10% e entregavam novamente aos sacerdotes para que eles pudessem então se alimentar, manter a sua vida, manter a sua família e também cuidar do templo ou do Mishkan, do tabernáculo. Agora nós tínhamos também o segundo dízimo. Se por um lado o primeiro dízimo ele era chamado de Maaser Rishon, primeiro, Maaser dízimo, então primeiro dízimo, Maaser Rishon.
Por outro lado, nós temos o Maaser Sheni, que é o segundo dízimo. O Maaser Sheni, eu vou colocar aqui na tela, ele se encontra no Sefer Devarim, no livro de Deuteronômio, no capítulo 14, versículos 22 e 23. E ele diz assim: certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher do campo, e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome. Comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto e do teu azeite. E os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Então, olha só, dentro do Maaser Sheni, havia uma parte dessa oferta que era entregue, que era levada ao sacerdote, ela também era devolvida ao próprio ofertante. Só que isso não era em todos os anos. Essa entrega, essa devolução ao ofertante, ela ocorria no primeiro, existia o ano sabático. O ano sabático era o ciclo de 7 anos, né? A cada 7 anos, a terra deveria descansar. A terra, ela não deveria ser trabalhada. Então, dentro desse ciclo de 7 anos, os dizimistas ou o povo de Israel, eles tinham também uma parte desse dízimo. Mas não era sempre que eles tinham uma parte desse dízimo. Dentro do Maaser Sheni, ou seja, do segundo dízimo, eles recebiam no primeiro ano, eles pegavam uma parte para a alimentação em Jerusalém. No segundo ano, eles também tinham direito. No terceiro ano, eles não possuíam direito algum. No quarto ano, eles tinham direito. No quinto ano, eles tinham direito. No sexto ano, eles não possuíam direito. Por que isso? Porque de 3 em 3 anos acontecia algo diferente, que eu vou falar daqui a pouco quando eu falar sobre a terceira característica, sobre o terceiro ponto do dízimo. Mas então, no primeiro, no segundo, no quarto, no quinto e no 7º ano, eles entregavam do dízimo, mas uma parte também ficava para eles, para que eles pudessem se alimentar durante a caminhada para Jerusalém, para que eles pudessem, então, preservar a sua família da fome. Então, os próprios ofertantes, eles também recebiam uma parte do maaser, uma parte do dízimo. E a terceira parte aqui é chamada de Maaser Ani. Maaser Ani. Quando eu falei aqui que no Maaser Sheni era no primeiro ou no segundo, eu pulei o terceiro. E aí eu falei quarto, quinto, pulei o sexto. Perceba que era de 3 em 3 anos. O que significa Maaser Ani? A palavra Ani significa pobre. A palavra Ani significa pobre. Existe uma palavra que é Ani, que significa eu, mas existe uma palavra Ani que significa pobre. Então, se eu digo Ani, Ani, eu posso estar falando eu sou pobre. Então, o Maaser Ani era o dízimo dos pobres. Em Sefer Devarim, no livro de Deuteronômio, no capítulo 14, no versículo 28 e 29, vai dizer assim: ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano e os recolherás dentro das tuas portas. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão, e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos
fizerem. Então, no 3º e no 6º ano do ciclo sabático, o Maaser era entregue aos pobres, aos órfãos, às viúvas e aos estrangeiros. De 3 em 3 anos, o dízimo ele era dedicado à tribo de Levi e também aos pobres, às viúvas, aos órfãos, aos necessitados. Era o chamado Maaser Ani. Hoje eu te pergunto, como está sendo utilizado o dízimo? Será que em todos os lugares o dízimo ele tem como visão os pobres, os necessitados, aqueles que estão passando por necessidade? Ou será que o dízimo ele está sendo separado apenas para os sacerdotes? Como está sendo utilizado o dízimo atualmente? Então que venhamos refletir que o dízimo na primeira aliança ele era dividido, ele tinha 3 propósitos: o Maaser Rishon, os levitas e sacerdotes; o Maaser Sheni, a vida do próprio ofertante com a sua família; e o Maaser Ani, o dízimo para os pobres, para os necessitados. Então que você venha a entender que o nosso dízimo ele deve ter uma visão para aqueles que passam por aflições e por necessidades. Amém? Eu espero que esse estudo do dízimo na primeira aliança tenha falado ao teu coração e que você conheça o verdadeiro significado, a verdadeira forma de se dizimar ao Eterno. Amém? Se você gostou desse vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Dê um like, deixe o like aqui nesse vídeo, inscreva-se no canal e que o Eterno ele possa estar falando no teu coração, que o Eterno ele possa estar abençoando a tua vida. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém? Que o Eterno te abençoe em nome do Senhor Jesus.